Olá, pessoal. Nós estamos dando início ao segundo episódio do Direito Líquido e Certo. Uma das coisas muito interessantes, pelas quais eu sou muito grato na vida, como advogado, é conhecer pessoas com história de vida, com as quais eu posso aprender muito. E hoje eu estou com uma delas aqui, o Caio César Fernandes Viana, né? O Caio é produtor rural, presidente da CCGL, presidente da Cotrijuc, diretor do Sindilat, um homem viajado pelo mundo todo, o homem do campo e do mundo. Meu outro lado, eu tenho o Gustavo Verg, sócio do escritório, nos pilares do nosso escritório e uma referência técnica. Nós estamos no ano que vai anteceder reforma tributária e a gente gosta de realmente entender a vida dos nossos clientes, porque não há solução pré-fabricada. Então, entendendo as dores, a gente consegue criar a solução. Estamos aqui no campo para discutir as questões relacionadas à tributação do agronegócio. Então, eu estou com essas duas personalidades aqui do meu lado. Eu quero agradecer inicialmente o convite, né? Hoje eu vou ficar como intermediador aqui. Caio, obrigado pela tua presença. Obrigado pela oportunidade de participar com vocês desse podcast e tratar de um assunto tão importante para o agronegócio, que são as questões legais, tributárias, que muitas vezes o produtor não enxerga, não tem conhecimento, não tem o alcance de o quanto isso pode influenciar na renda do produtor, na viabilidade da propriedade rural, especialmente aqui no Brasil, onde nós temos aí um índice de taxação e um sistema tributário tão complexo. E precisamos sim de assessorias, de boas assessorias, para que a gente possa navegar nesse emaranhado jurídico que é o nosso país. Perfeito. Gustavo, obrigado. Obrigado, Pandolfo. Mais um encontro, né? E agora é um momento mais do que especial, com uma personalidade do agro. E eu acho que é um momento oportuno. Nós estamos passando por algumas mudanças. Estamos com mudanças no final do ano de 2025, reforma tributária iniciando esse ano. Então, acho que é um momento oportuno para a gente começar a discutir alguns assuntos. Certamente, algumas questões já estão impactando o agronegócio. E olhando para o futuro, como é que a reforma tributária, como é que as alterações tributárias vão gerar essa dor de cabeça para o empresário e para a agroindústria, para a cooperativa também. Bom, eu quero começar aqui fazendo uma pergunta para o Caio. Caio, 2026 nós vamos ter eleição para presidente, vamos ter eleição para governador, temos que ver como é que vai ser o tempo esse ano também. O que te preocupa mais, o cenário político, o cenário climático ou o cenário tributário, já que em 2027 realmente começarão a ser cobrados os novos tributos, fora essas alterações que já aconteceram esse ano na carga tributária? Bem, nós poderíamos ir longe levantando os desafios que o agronegócio tem, especialmente do Rio Grande do Sul, né? E não podemos dizer que os efeitos climáticos aqui no Rio Grande do Sul não são relevantes, né? Haja visto que nas últimas 5 safras do Rio Grande do Sul nós tivemos 4 eventos climáticos, 3 estiagens e um ano de enchentes. Então são relevantes, mas são recorrentes na história do Rio Grande do Sul, não é recente. No século passado acontecia, no início desses anos também aconteceu. Tivemos, antes dos eventos dos gases, né, das emissões, nós tínhamos também estiagens aqui no estado, a história reporta. Então o Rio Grande do Sul é típico de instabilidade climática, mas existe a inteligência humana justamente para planejar, programar, e talvez isso seja o maior desafio do agronegócio, especialmente gaúcho, a prever que
de que existem eventos climáticos e organizar, e planejar e organizar a produção de forma a mitigar esses riscos. Então, acredito que isso é um dever de casa aí que a turma do agronegócio, pesquisadores, técnicos, entidades, nós temos que desenvolver. As questões políticas, sim, depende de nós, depende da população brasileira e precisamos sim ter representantes realmente preocupados com o país, com a estrutura do país e que façam da função pública uma dedicação e não um serviço em benefício próprio. Perfeito. Então, acreditamos. E por último, essa questão a questão tributária, né? Nós estamos num país aí que tem em torno de 32, 33% do PIB em tributos, dos países mais tributados do mundo, e nós precisamos sim ter conhecimento, nos adaptarmos à nova legislação que está entrando em vigor, conhecer todas os seus meandros, né? Para que nós consigamos administrar da melhor forma, de que se cumpra tudo aquilo que a lei prevê, não fiquemos ao arrepio da lei, mas que também tenhamos o cuidado de usufruir aquilo que é previsto na legislação. E aí, como é um novo momento, precisamos sim aí boas assessorias, boas orientações, quem realmente conhece o setor para orientar o agronegócio, porque isso pode ser uma despesa, pode ser uma burocracia e pode ser uma dor de cabeça para o produtor rural, que sabe muito bem produzir, manejar as culturas, mas muitas vezes tem grandes dificuldades com a burocracia, seja ela ambiental, seja ela do tributária, seja ela dos regulamentos aí que o produtor tem que se enquadrar aí, legislações trabalhistas, etc. Bom, vocês podem observar que nós estamos aqui com esse cenário paradisíaco na fazenda São Xavier, aqui em Júlio de Castilhos. Depois dessa entrevista eu vou comer um churrasquinho maravilhoso, que vai ser preparado não pelo Caio, mas pelo Camilo, que está ali nos assistindo, né? E tem coisas que a gente não consegue prever, eu vejo que o tempo está se armando, e essa eu acho que é a grande dificuldade do produtor rural, uma delas. E nós passamos por uma situação muito ruim, aliás, muito trágica, melhor dizendo, que foram as tragédias, e o povo gaúcho conseguiu superar a tragédia natural, mas não conseguiu superar a tragédia humana, que foi a ausência do Estado para a recuperação da atividade econômica. Foi muito pouca a ajuda que veio do governo estadual e praticamente nenhuma em matéria tributária do governo federal, né? O máximo que aconteceu foi uma postergação do pagamento de tributos. E eu pergunto para o Gustavo, essa variável, né? Quer dizer, o produtor rural ele tem que contar com o tempo, ele tem que ter um cenário geopolítico de guerras e lá que também afetam o custo dos insumos e também o preço das commodities. Mas deixa eu perguntar uma coisa, Gustavo, a variável tributária, esse ano é um ano chave. O que tu pode dizer para o produtor rural em termos do que vai acontecer em 2026, o que ele espera em 2027, num grande cenário primeiro, para depois a gente aprofundar um pouco mais, para ele já mais ou menos conseguir vislumbrar esse quadro. Perfeito, Pandolfo. Escutando o Caio e pegando o gancho dessa pergunta, a dificuldade do produtor rural em controlar, ou pelo menos planejar, tempo, aspecto político e aspecto tributário é impressionante. Então, a questão tributária, Pandolfo, não deveria ser talvez a principal dor de cabeça do produtor, da agroindústria, né? Mas nós acabamos vendo que nesses últimos anos o aspecto tributário tem gerado repercussões nas empresas de uma forma bem importante.
Com relação às alterações tributárias, especialmente aqui para o setor agro, nós tivemos recentemente mudanças em 2025, que vão gerar repercussão agora no ano de 2026, e as mudanças da reforma tributária que começam a ser implementadas ainda esse ano. Tá? E eu destacaria especialmente duas alterações. Então, a Lei Complementar 224 de 2025, que fez um corte linear de benefícios fiscais no âmbito federal, e a própria reforma tributária do consumo, que institui o IBS e a CBS e retira do sistema o ICMS, o PIS e COFINS e o ISS. Tem a promessa de retirar também, ou reduzir pelo menos a zero, o IPI, mas nós vimos discutindo até que acredito que esse modelo não vai ser bem atendido, né? Não é a promessa que o governo fez lá atrás, acredito que não vai ser atendida. Então eu diria que essas alterações, especialmente para o setor agro, vão ser muito importantes. Nós temos que cuidar algumas pegadinhas que o governo está implementando nesses dispositivos, porque vai gerar repercussão direta no preço, pode vir a gerar inflação em termos de mercadorias, então tanto no insumo quanto no produto comercializado na ponta. Isso vai ser muito importante para o empresário observar e prestar atenção. Tá. A reforma tributária do consumo entra em vigor o ano calendário seguinte, né, 2026. Mas a revogação das isenções pela Lei Complementar 224, e notadamente no que atinge a atividade rural, que é o PIS e COFINS, isso já vai começar a acontecer agora em abril. Qual é o maior impacto em quais produtos hoje que são alíquota zero e que passarão a ser tributados com um percentual da alíquota considerada ideal, né? Chega a ser quase enfim. Então, basicamente todos os insumos agropecuários, fertilizantes, maquinários, todos os insumos que hoje a cadeia é desonerada pelo PIS e COFINS com alíquota zero, a partir de abril vão passar a ter uma tributação de 10% da alíquota ideal, ou da alíquota padrão, que é 9,25%. E tem um aspecto nessa legislação, que a Receita, que o governo introduziu, que é por mais que tenha a tributação, as empresas, as cooperativas não vão poder fazer o crédito sobre o produto adquirido. Ou seja, o produto vai ser adquirido com tributação, mas essa tributação não vai gerar crédito para o contribuinte. Então eu vejo essa repercussão econômica do PIS e da COFINS direto nos insumos agropecuários vai gerar certamente aumento de preço e uma necessidade de repasse. E vai gerar questionamento judicial, tá? Com toda certeza. Já se está estudando a possibilidade de discussão sobre esse tema, uma vez que a legislação do PIS e da COFINS autoriza o crédito sobre as despesas tributadas. Até abril essas despesas não serão tributadas, mas a partir de abril vão passar a ser tributadas. E o mais interessante, Caio, é que eles aprovam uma reforma tributária cujo texto constitucional estabelece que o sistema tributário federal é transparente, simples e pela justiça fiscal. Aí eles reduzem um benefício fiscal de um tributo não cumulativo e cortam o crédito daquele adquirente. Isso vai ter impacto no preço? Com certeza. E principalmente se é um tributo que não tem possibilidade de gerar crédito. Então ele é um tributo direto, é oneração, é aumento de custo para a cadeia e certamente deverá ser repassado. Alguém paga. Sim. Né? O produtor rural vai pagar, a empresa vai pagar, o produtor rural vai ter esse custo no preço, e no preço do consumidor final acaba sempre pagando toda a conta. E mais que isso é um tributo direto no sistema de produção e ele vai repercutir inclusive nos produtos exportáveis do agronegócio brasileiro, porque ele incide na produção, não na comercialização, porque é sobre os insumos, né? Sim. Então, ele é um tributo direto para todo o agronegócio brasileiro. Tem uma diferença que eu costumo dizer entre o chefe e o líder, né? O líder é aquele que as pessoas fazem as coisas que são necessárias porque seguem o exemplo desse líder.
No segundo exemplo, quando as pessoas fazem porque é o chefe, elas fazem porque são mandadas, e é porque ele é o chefe. O Caio é uma liderança no setor cooperativo, né? E é uma referência ética também nesse setor. E isso tem um ponto fundamental, Caio, de passar conhecimento, passar assim, condições para que o produtor rural cooperativado também possa se planejar tributariamente. Nessa linha, eu gostaria de te perguntar, você já está vendo questionamentos de produtores rurais, de cooperativados, eles estão já inquietos, ou tu achas que esse questionamento ele vai surgir mais quando chegar a guia no fim do mês? Qual é a tua percepção sobre esse movimento? Bem, o campo passa por um momento de ruptura, né, Rafael e Gustavo. Nós temos aí uma perda de rentabilidade, especialmente ligado aos grãos, né? A maioria dos grãos no Brasil hoje perderam muito a capacidade de renda, no caso da soja, do milho, do arroz, o próprio trigo, e o produtor, diferente do passado, que praticamente a atividade de soja hoje, que responde pelo produto número 1 na pauta e na balança comercial brasileira, extremamente importante, né? Um produto aí, a soja, gerou novas cidades, correntes migratórias no interior brasileiro, no centro-oeste brasileiro, extremamente importante para o desenvolvimento nacional e para o equilíbrio das contas do país. Mas hoje a única atividade soja ela não está sendo suficiente para a manutenção da propriedade rural. Então o produtor começa a ter que olhar questões de diversidade, fazer a diversificação da sua atividade, outros produtos, outras safras, produção de 365 dias do ano. Não vai bastar mais uma safra, o produtor vai ter que fazer várias receitas, né? Então é um momento. A questão técnica de manejos, condução de solo, a questão da agricultura regenerativa é uma necessidade, não é só uma moda em questões ecológicas, mas é uma necessidade para que se atinja altas produtividades. Então o setor vai ter que dar respostas em relação a isso, permitir que se produza mais com menor custo e ambientalmente correto, né? Recuperando os gases de efeito estufa, né? Porque a agricultura é a atividade, a folha verde, a fotossíntese é a única forma que se tem de retirar CO2 do ar e incorporar no solo e transformar em alimentos. Então a agricultura passa a ter mais uma missão, sempre teve, né? Mas produzir alimentos, recuperar meio ambiente e gerar sustentabilidade social e econômica, né? Ter renda, o produtor rural precisa ter renda. O produtor rural tendo renda, gera na cadeia do transporte, do comércio e da própria indústria, gera um círculo virtuoso. Uhum. Então é necessário um estado como o nosso, que tem mais de 25%, um país que tem mais de 25% do PIB no agronegócio, e um estado do Rio Grande do Sul que tem mais de 45% do PIB no agronegócio, essa é a grande indústria e a área política sim precisa se preocupar, a questão tributária precisa ser absorvida, porque o produtor rural é um homem do campo, muitos com conhecimento adquirido ao longo da vida, ao longo do dia a dia, ao longo inclusive passado pelos antepassados, né, o conhecimento adquirido de gerações passadas, e muitas vezes esse produtor não tem as oportunidades de ter o conhecimento suficiente da legislação tributária, da legislação ambiental e da legislação
trabalhistas e encargos, e hoje, mais do que nunca, é necessário que se tenha, talvez as cooperativas, as empresas, nós temos um papel muito importante de aportar esse conhecimento, essa orientação para os nossos produtores, para que eles não, enfrentando todas as dificuldades que uma indústria a céu aberto tem, como a agricultura, todos os riscos pertinentes a se colocar recursos e investimentos à mercê do clima, tenham também surpresas aí de autuações, de multas, de sanções por parte dos órgãos públicos. Perfeito. Essa explicação dada pelo Caio agora me traz a reflexão uma questão muito importante. A partir do momento em que há necessidade de diversificação das culturas dentro de uma propriedade, eu posso ter uma diversidade de regimes tributários conforme o que está sendo produzido, né? Então, Gustavo, a gente sabe que o que vai diferenciar o regime tributário do IBS e da CBS, depois a gente pode falar mais um pouquinho sobre a revogação das isenções, mas um dos elementos principais é o sujeito, né? Quer dizer, até 3 milhões e 600 por ano, o agricultor ele vai poder ser optante ou não como contribuinte do IBS e da CBS. Para quem está nos ouvindo, né, é importante que entenda que a CBS substitui o PIS e COFINS e o IBS substitui o ICMS. E o outro é o produto que ele faz. Eu queria que tu explicasse um pouquinho como é que vai funcionar essa sistemática, para depois a gente poder falar mais sobre o ato cooperativo e essas peculiaridades, Gustavo. Perfeito. Bom, Pandolfo, até escutando um pouquinho o Caio, fico preocupado com essa questão do produtor rural e da necessidade dele de desenvolver outras culturas, né? Então, com relação ao regime tributário, hoje nós temos, com a reforma tributária, então nós vamos ter dois modelos. O produtor contribuinte, enquadrado como contribuinte do IBS e CBS, e o produtor não contribuinte, né, que não está sujeito ao IBS e CBS. Acima de 3 milhões e 600 vai ser considerado contribuinte. O produtor rural que tem a receita acima de 3 milhões e 600 vai ser considerado contribuinte. Então vai ter que emitir documento fiscal, vai ter que atender às obrigações acessórias. Isso vai ser muito importante, essa atenção, essa mudança na sistemática das operações. Abaixo de 3 milhões e 600, ele vai ser, se ele quiser, ele pode ter a opção de ser considerado contribuinte. Optando por ser contribuinte do IBS e da CBS, ele vai ter que observar todas as obrigações acessórias, emissão de documento fiscal, então esses requisitos vão ter que ser observados. Com relação ao produto, tá? A tributação sobre o produto. Hoje, com o texto da reforma tributária, nós temos um benefício para o produto acabado, produto rural acabado, então arroz, milho, vamos ter uma espécie de regime tributário, que é a alíquota zero, e um outro benefício para os insumos do produto rural, fertilizantes, insumos agrícolas, que vão estar sujeitos ao regime de redução de alíquota, redução de 60%. Então eles vão ser tributados, a aquisição vai ser tributada, e o produto produzido ele vai ser desonerado. Isso vai acabar gerando uma certa controvérsia em relação à não cumulatividade. Então, vou ter fatalmente aquisições tributadas e a saída desonerada, que vai gerar repercussão em relação à não cumulatividade, acúmulos de créditos, necessidades de ressarcimentos. Nós temos uma promessa hoje do texto tributário de ressarcimentos mais rápidos. Então, alguns ressarcimentos vão ser em 15 dias, outros podem ser 30 dias, mas é a promessa do texto. Então, a gente não tem ainda, na prática, a regulamentação. Estamos em vias de ser regulamentada a reforma tributária, o decreto, né, que vai regulamentar a reforma tributária, para sabermos exatamente como é que vai se dar a operacionalização dos ressarcimentos. Mas um ponto que eu acredito importante, esse limite de 13.600, agora ouvindo a fala do Caio, eu não sei se não é um limite muito baixo, Pandolfo. 3.600 por ano, talvez para o produtor rural que toma crédito em instituição financeira, precisa produzir outras culturas, o
realmente não sei se não é já não nasce defasado esse limite de 3.600. E em relação ao ato cooperativo, né? Me diz uma coisa, Caio, das aquisições em geral feitas pelas cooperativas, qual o percentual, em média, que é realizado de cooperados? 90%? Depende mais? das cooperativas, né? Tem cooperativas que têm um índice maior e outras menores, mas aí eu diria que varia de 70% a 100%. Tem cooperativas praticamente que fazem só operação com cooperados associados. E tem cooperativas que também fazem negócios com terceiros. Mas aí ficaria num índice entre 70% e 90% e 100%. De 100%. Né? Porque essas cooperativas, elas poderão, Gustavo, ter um regime distinto com o seu cooperado, né? Ele vai poder transferir os créditos para elas, já que a transferência da propriedade dele, aliás, a transferência da produção, melhor dizendo, dele para a cooperativa é ato cooperativo. Explica um pouquinho mais isso para a gente. É um regime opcional, um regime específico, melhor dizendo, direcionado para as cooperativas. Então, as operações entre cooperados e cooperativas vão ocorrer com uma espécie de diferimento, sem tributação. Então, a ideia da legislação é não ter tributação nas operações entre cooperado e cooperativas. No entanto, as aquisições pelo cooperado, então insumos agropecuários, insumos agrícolas, fatalmente vai acabar tendo tributação. E o que o cooperado vai poder fazer com esse crédito? Então, a alternativa que a legislação estabeleceu é a possibilidade de transferir esse crédito exclusivamente para a cooperativa, para o adquirente. Então, hoje nós temos no modelo tributário, Pandolfo, hoje nós temos os ressarcimentos de PIS e COFINS, que hoje as empresas, os produtores e pessoas jurídicas recebem em conta corrente. No âmbito do ICMS, especialmente se o produto é destinado à exportação, há a possibilidade de transferência desse crédito para terceiros. No modelo da reforma tributária, o desenho que está sendo construído é a transferência apenas para a cooperativa. Então vai haver uma monetização, digamos, desse crédito direto entre cooperado e cooperativa. Para que ela, nas operações com não cooperados, possa utilizar o crédito que ela recebeu sendo transferido. Então nós vamos ter uma complexidade um pouco maior. Caio, me diz uma coisa, na história tua como dirigente, agora não só como produtor rural, mas como dirigente, presidente de cooperativas, qual o impacto das questões tributárias no dia a dia e qual a relevância dele para as cooperativas? É muito, muito expressiva, Rafael. No sistema tributário vigente até o ano passado, era como se comentou um manicômio tributário, né? Então, aquelas empresas que tinham uma estrutura, aquelas cooperativas que tinham uma estrutura jurídica para fazer o aconselhamento, a orientação, os corretos procedimentos para usufruir e fruir os benefícios fiscais de creditamento ou de compensação, tinham uma situação. Aquelas empresas com menos aparelhadas, menos orientadas, isso passava em branco. Então criava um desequilíbrio competitivo. E acredito que agora nesse sistema aí, isso vai acontecer nos produtores, quando o produtor passa a ser também contribuinte, né, a partir de 3,6 milhões de faturamento anual, ele também vai acontecer isso a nível de produtor. O mesmo problema que nós tínhamos entre empresas, vamos dizer, mais bem orientadas e usufruindo melhor dos incentivos e dos créditos, agora nós vamos ter essa mesma situação a nível de produtor. A promessa da reforma tributária era simplificar
mas ainda temos que ver acontecer. Por enquanto, aquilo que foi a proposta já foi aprovada totalmente, não tão simples como era a proposta inicial. E a gente acredita que à medida que isso vai sendo regulamentado, vai se criando mais complicadores. Então eu acredito que vamos ter que ter um aprendizado novo e talvez isso possa custar caro para muita gente. A carga tributária dentro das cooperativas é importante que os contribuintes entendam, mas a carga tributária dentro das cooperativas, antes ela dependia muito da operação de entrega, como ela era documentada. A partir do momento em que os créditos dos cooperados, dos insumos dos cooperados, são transferidos para a cooperativa, as aquisições, a regular documentação e a regularidade do procedimento de apuração de créditos desse insumo deixa de ser exclusivamente interesse do cooperado e do produtor rural e passa a ser quase que uma obrigação de due diligence e de fiscalização da própria cooperativa, porque esse crédito vai ser transferido para ela, sob pena de transformar essa operação muito mais custosa. Isso talvez fortaleça, né, e aproxime ainda mais a cooperativa do cooperado como uma coisa só. Embora a gente tenha ainda algumas discussões antigas no nosso sistema sobre o fundo rural e coisas assim, que talvez sejam próprias de um novo episódio, né, que é a novela mais longa, eu acho, do direito tributário e agrário brasileiro, né? Eu gostaria de saber, assim, Gustavo, qual o impacto que tu verificas nisso? Assim, as cooperativas têm que estar atentas a isso e têm que se instrumentalizar para que possam ter segurança nos créditos que vão ser transferidos? Pandolfo, sem dúvida. Hoje nós já temos um modelo de responsabilidade em caso de irregularidade na transferência de crédito, que muito vai ser observado com a reforma tributária. Então, é do interesse, deve ser do interesse das cooperativas a regularidade nesse crédito para legitimar a transferência. Documentação tem que estar idônea, as aquisições devem ser tributadas. Então, o produtor rural ele vai assumir um papel muito importante e a cooperativa, consequentemente, vai precisar ter uma auditoria muito diligente nessa análise das aquisições dos créditos que estão sendo transferidos, sob pena de responder pela glosa desses créditos adquiridos, que vão ser utilizados nas suas operações para abater dos débitos de IBS e CBS das operações com não cooperados. Então, sem dúvida, a necessidade de fiscalização, de auditoria por parte da cooperativa em relação aos produtores vai ser muito importante. Eu tenho certeza que a Receita vai centralizar a análise nas cooperativas e não nos produtores. Claro, e vejam que daí um equívoco, talvez de documentação, ou até, vamos imaginar, a hipótese remota de uma documentação inidônea, não gera mais reflexo naquele que fez a compra do insumo, vai gerar reflexo na cooperativa. Caio, tu achas assim que as cooperativas estão prontas para estruturar processos fiscais tributários de certificação da sua carga, ou isso vai ter que ser um novo braço que vai ter que ser instituído pelas cooperativas? Com certeza, todas as cooperativas vão ter que olhar com muito cuidado essa questão, porque tu passa a ser responsável por um crédito gerado no teu produtor. É uma consignação de um benefício do produtor. E as cooperativas vão ter que ter uns lançamentos, como falou o Gustavo, né? Uns lançamentos muito claros, muito corretos, muito dentro daquilo que a Receita vai exigir para comprovação, com risco de não o fazendo ter glosa, e aí, em tendo glosa, serem responsabilizadas por quem de direito gerou o crédito.
Então, é uma responsabilidade das cooperativas, né? E acredito que nem todas as cooperativas estão aparelhadas ou terão a orientação correta, e isso pode gerar bastante dor de cabeça aí para quem não tiver preparado ou com uma boa assessoria, com uma boa orientação, até porque é um começo da implementação de um sistema tributário novo. Então, certamente gerará matéria para contestação nos tribunais, gerará equívocos, como tu falou, propositados ou não, né, por dolo ou por culpa. Sim. Então, acredito que as cooperativas devam buscar boas assessorias, escritórios que se especializem nessas questões para que façam desde o começo os procedimentos corretos para que não gerem essa dor de cabeça, que, como eu falei, a cooperativa tem que responder ao seu produtor associado que gerou o crédito e tem que conseguir prestar conta aos órgãos fiscalizatórios. Há uma estimativa de que o regulamento do IBS, da CBS, esteja pronto em abril, em torno de 700 artigos, né? Então, realmente, nós teremos, e já se adianta, né, por parte das autoridades, que provavelmente há alguns equívocos, né, na elaboração de alguns artigos que deverão depois ser retificados. Então, realmente, a gente trabalha com um quadro de instabilidade normativa ainda, não só da lei, né, como também da própria regulamentação. A gente já está com um sistema vigente que não está plenamente regulamentado. E esse é o problema, né? Às vezes não adianta você dizer a coisa certa para a pessoa certa no tempo errado. Isso torna tudo errado, né? Desde um convite para jantar até uma reforma tributária. Até tirar a carne do fogo, né, tia? Às vezes a carne é certa, o amigo é certo e o cara passa o churrasco. Aí não tem salvação, né? Queimou assado. Queimou assado. Tia, o Gustavo, tratores e eles vão ser beneficiados, né? Esse, digamos assim, é o lado bom, além da cesta básica. Fala mais um pouquinho sobre outros aspectos positivos no meio desses problemas todos que serão trazidos pela reforma tributária do consumo, né? E depois eu gostaria que tu me dissesses quais os principais produtos que vão ser, assim, nesse finalzinho de vigência de PIS/COFINS, vão ser atingidos pela revogação parcial da desoneração criada pela Lei Complementar 224 a partir de abril. Bom, Padolfo, eu acho que o aspecto positivo da reforma tributária é o crédito amplo. Tá? É a promessa de crédito amplo. Isso o texto constitucional autoriza, prevê, a Lei Complementar 214 reforça, com exceção dos bens adquiridos para uso e consumo pessoal, que isso vai ser uma discussão ali na frente em relação ao que vem a ser enquadrado como bens de uso e consumo pessoal. Então, a questão do crédito amplo me parece que é o ponto positivo da reforma tributária. Não vai ter mais discussão se serviços contabilidade gera crédito, se escritórios de advocacia geram crédito, serviços administrativos, sessão de mão de obra, se gera crédito, se não gera crédito, se é importante para o comércio, se é importante para o varejo, se é importante para a indústria. Então, a reforma tributária ela trata, digamos, todos os segmentos de uma forma muito parecida, tá? E ampliando a base de crédito para todos os segmentos. Uma preocupação que eu tenho com a reforma tributária é que nós vamos percorrer durante os próximos 4, 5 anos 2 sistemas tributários. Nós temos a reforma tributária, que vai entrar IBS e CBS, e nós temos ainda o ISS e o ICMS, que a partir do ano que vem, PIS/COFINS já sai fora do sistema, mas ano que vem ainda permanece o ICMS e o ISS. Então,
o produtor, a cooperativa, a empresa de um modo geral, ela vai ter que observar 2 sistemas tributários. Então, me parece que esse vai ser um desafio muito grande para o produtor e para o empresário de um modo geral. Com relação à sua outra pergunta do Lei produto, Complementar da Lei Complementar 224, 224, a exceção da cesta básica, que permanece o benefício e não vai ter corte linear, os demais produtos rurais, de um modo geral, vão ter cortes. Então, nós estamos com uma lista grande de produtos que vão sofrer alguns cortes. Então, produção de vinho vai ter corte significativo. Produção, dependendo do tipo de produção rural, também vai ter corte significativo. Mosquito. Então, corte de 10%. À exceção da cesta básica, produtos essenciais, então arroz, feijão, esses vão estar protegidos do corte de 10%. Todos os outros vão sofrer o corte de 10%. Então, é uma atenção que essas empresas, que esses produtores vão precisar ter, vão ter que se adequar a essa mudança tributária e, muito provavelmente, o caminho que se está desenhando é a discussão judicial, para preservar ou o crédito integral ou pelo menos o crédito do montante objeto de tributação, que seria a alíquota de 10% da alíquota padrão do PIS e da COFINS. Ou seja, a diferença é se, aliás, por um lado, num ano até eleitoral, a gente tem uma medida do governo federal que vai encarecer, como o Caio bem explicou antes, a alimentação, com exceção da cesta básica, todos os outros itens ficarão mais caros. E ficarão mais caros não só pela tributação, como pela vedação ao crédito. Então ficarão 2 vezes mais caros, que é um dos grandes problemas que nós falamos sempre do sistema tributário brasileiro. Não adianta você imaginar uma coisa ideal e na hora que vai executar, começa a criar mecanismos paralelos para justamente acertar as contas públicas. Com isso, criando um sistema que não é harmônico e que falta sincronia. Ele é muito contraditório nas suas premissas e no que vai sendo criado pontualmente. Quando eu falo sobre sistema tributário, eu costumo dizer o universo de todas as leis que criam tributação. Esse é o sistema tributário. Então não adianta eu olhar só a lei do IBS e da CBS e achar que é só isso que vai onerar. Eu tenho mais um ano de PIS e COFINS, eu tenho problemas de IPI que vão ter que ser resolvidos mais ali na frente, eu tenho um imposto seletivo que vai dar uma dor de cabeça tremenda. Nós temos muitos desafios pela frente. Caio, a gente se encaminhando aqui para o encerramento, deixa uma mensagem para o produtor rural em relação à tua expectativa para os próximos anos e já com a tua bagagem aí como produtor rural, como homem, como eu costumo dizer, que é do campo, entende do campo e também é um grande gestor. Deixa algum recado de esperança para ele e para que ele possa se preparar para o que vem pela frente aí, Caio. Bem, a gente tem que ser otimista, né? Quem é produtor rural, quem é agricultor, ele tem que ser otimista, porque senão ele nem pode ficar no campo, porque a nossa atividade é uma atividade de risco, né? E além dos riscos naturais da atividade, esses riscos que nós falávamos há pouco sobre tributação, regulamentações e os riscos que o produtor tem de enfrentar esse emaranhado burocrático que é o nosso país, né? E eu te ouvindo falar, Rafael, as coisas são simples, né? Nós temos que competir não só com o nosso vizinho, nós temos que competir na produção de alimentos no mundo. Hoje o Brasil é o maior exportador líquido de alimentos. A cada 5 pratos consumidos no mundo, 1 é produzido pelos brasileiros. Então o nosso país tem vocação agrícola. Nós temos o tripé que sustenta a produção de alimentos, que é luz, temperatura e água, e somos um país na extensão territorial do Brasil, somos talvez o país que tem em mais abundância esses 3 elementos que são pilares para a produção agropecuária. Então nós temos que acreditar que o ser humano hoje
das dependências que ele tem imprescindíveis na vida do ser humano são os alimentos. Não vai mudar. Por mais tecnologia que nós tenhamos, a necessidade da alimentação pode mudar os hábitos, mas a necessidade de alimentos saudáveis, produzidos de uma forma equilibrada, vão ser necessários, e o Brasil tem essa condição. Então faz a gente acreditar que a agricultura do Brasil tem futuro. E a outra questão imprescindível para o ser humano moderno é a energia. E as energias, principalmente as energias renováveis e as energias limpas, são feitas também a partir da agricultura, dos cultivos. Então eu vejo que o nosso país é muito, sim, dependente. Nós precisamos políticas públicas claras, nós precisamos que o nosso setor público e político tenha essa consciência e essa responsabilidade. Não só o setor político, mas a opinião pública tenha consciência que não são setores desconectados, que todos no Brasil estamos conectados com o agronegócio, né, que é o grande negócio do Brasil. E mesmo sabendo da grande importância dos outros segmentos da economia, e precisamos sim ter tecnologias, precisamos ter um setor industrial forte, competitivo, precisamos ter um setor de serviços adequado, mas o agronegócio é a vocação do nosso país, é a grande indústria brasileira, e nós temos que encontrar os caminhos. Eu tenho certeza, o produtor brasileiro já demonstrou claramente toda a competência que ele tem. Nós somos líderes na exportação de vários produtos. O país, aí no mínimo, 8, 10 produtos da cadeia dos alimentos. O Brasil é o principal exportador. E nas carnes, no complexo soja, hoje açúcar, café. Então a agricultura brasileira tem futuro. Nós temos que nos adequar ao novo momento, nós temos que nos adequar à nova legislação tributária, aprender a lidar com isso e estarmos unidos, compreender as dificuldades dos produtores. Esses eventos que aconteceram no Rio Grande do Sul deveriam ter uma compreensão melhor. O produtor nunca pediu para deixar de honrar seus compromissos, mas é necessário, às vezes, o tempo, o alongamento, o ajuste da capacidade de pagamento à renda que o produtor pode auferir. Então, são questões que acredito aí que o segmento do agronegócio tem grandes lideranças, grandes capacidades, muitos agricultores muito capazes, muito devotados, e a gente é um otimista, acreditamos, e temos certeza que em algum momento nós vamos superar as dificuldades. Gustavo, para a gente ir encaminhando aqui para o encerramento, tá? Eu quero que tu digas assim, 3 coisas, as 3 coisas mais importantes que o produtor rural que está nos assistindo agora, ele tem que atentar. Eu sei que é diverso, o sistema tributário é infinito, né? Nós somos tributaristas e trabalhamos 24/7 só com tributário, então a gente sabe muito isso. Mas as 3 mais importantes que ele tem que olhar, olha, isso, isso e isso. Vamos lá, Gustavo. Bom, primeiro, Pandolfo, agradecer essa oportunidade, agradecer ao Caio por abrir esse espaço maravilhoso para esse encontro. Talvez as 3 principais pontos de atenção que o produtor, cooperativo de modo geral, precisam se adequar para esse próximo momento. Número 1 é o impacto que o produtor e a cooperativa de modo geral vão ter com a alteração da Lei Complementar 224, esse corte de benefícios. E a partir de abril. A partir de abril de 2026. Agora. Então,
e o impacto que isso vai gerar no preço dos produtos. Então esse é o primeiro passo que seria fundamental a análise pelo produtor e pelas cooperativas e agroindústrias de um modo geral. Com a reforma tributária, Pandolfo, aí eu diria que é sistema, né? A gente precisa ter uma atenção especial para a questão de sistemas, para desenvolvimento de mecanismos que otimizem a carga tributária, e a gente sabe que no agronegócio de um modo geral, as margens já são muito apertadas. Então qualquer impacto no preço, isso vai gerar repercussão na cadeia e, consequentemente, um menor resultado na atividade da empresa. O terceiro, Pandolfo, é a atenção às alterações normativas. Então, nós estamos monitorando regularmente diversas alterações. Nós tivemos no final do ano essa alteração da Lei Complementar 224, que não estava prevista. Temos agora as regulamentações da reforma tributária, então é muito importante o produtor, a cooperativa e a agroindústria a atenção às alterações tributárias, sob pena de perder algum tipo de enquadramento como regime especial, a exemplo do fundo de compensação dos benefícios fiscais. Então esses modelos, essas alterações, é muito importante as empresas atentarem e observarem para não prejudicar a competitividade. Esse ponto só, Gustavo, eu gostaria que tu explicasses um pouquinho mais, porque é um ponto que me parece muito relevante, que é o fundo de compensações de benefícios fiscais criado pelo governo federal. A princípio teremos o aporte e a princípio os valores serão pagos, né? Explica um pouco com as datas, os principais deadlines, e um ponto que me parece muito importante: vai ser destinado um fundo, um dinheiro para esse fundo. Quem é beneficiado eu não vou dizer que é beneficiado, quem possui alguma redução de ICMS, que chamam de benefício fiscal, né, vai poder recuperar os valores que, conforme o ICMS vai tendo a sua redução, né, em substituição ao IBS, ele vai perdendo. Só que uma vez estourado o valor aportado pelo governo ao fundo, termina a restituição, ou seja, vai ser a corrida do Eldorado, a corrida do ouro, é isso? É isso. Pandolfo, o que o governo criou com a reforma tributária em virtude da redução dos incentivos do ICMS, né, da transição do ICMS? Então, a partir de 2029, o ICMS começa a ter uma redução gradual. As empresas que possuíam benefícios fiscais de ICMS levantaram um pleito no sentido de que, olha, com a reforma tributária eu não vou ter mais benefício. Como é que eu vou monetizar, como é que eu vou me planejar dentro dessa alteração da regra do jogo ao longo dos períodos, né, dos anos? Então o governo criou esse fundo de compensação de benefícios fiscais. Qual que é a ideia? A ideia é que ao longo de 2026, 27 e 28, as empresas se habilitem no fundo, demonstrem o benefício que possuem, para que o governo, a partir de 2029, indenize os benefícios que vão ser reduzidos. Então, os benefícios da ICMS, que a empresa deixar de usufruir a partir de 2029, as empresas terão direito a uma parte dessa indenização a partir do fundo, que não se sabe ainda o tamanho, o valor, o montante da indenização, mas a ideia, o objetivo é as empresas com benefícios fiscais de ICMS hoje têm um direito a uma indenização a partir de 2029. Mas para isso elas precisam correr atrás do dinheiro. Então elas precisam se habilitar, já está valendo a habilitação, já está disponível o procedimento para habilitação. Ela vai até dezembro de 2028. As empresas que antes se habilitarem, acredito eu, antes vão ter acesso à indenização. Mas não sabemos ainda qual o montante que vai ser destinado à reparação, né, à indenização. Deixa eu perguntar uma coisa, Caio. Qual é o nome do Cusco? Pipa. Pipa! Chama ela aí, vamos ver aqui. Muito. Pipa! Vem cá, Pipa. Vem cá. Vem, Pipa. Vem cá. Gustavo, eu quero saber o seguinte. Considerando que a Pipa faz o pastoreio, ela vai dar crédito de BS e de CBS pro Caio? Vamos lá?
Infelizmente não, né, Panof? Não? Não, infelizmente Ela não. só dá despesa. Agora. Gente, olha, eu quero agradecer aqui imensamente ao meu amigo Caio. Quero agradecer ao Obrigado. Gustavo. Caio, obrigado por ter aí nos possibilitado a tua agenda, que é super concorrida. Obrigado por nos receber aqui sempre, com o Camilo, com a tua família tão bem. A gente se sente... nós somos muito felizes por poder colaborar com esses projetos maravilhosos nos quais tu trabalha, que são muito relevantes para toda a sociedade, né? O trabalho das cooperativas no estado do Rio Grande do Sul é fundamental, né? E a gestão estratégica correta é muito importante. Nós estamos vivendo agora um momento crucial, que é um novo regime tributário, né? E esse regime pode mudar a regra do jogo. Quem não estiver atento vai ficar para trás. Gente, para quem está nos assistindo, eu desejo aí um ótimo ano, né? Fortaleçam e apoiem o agro e o trabalho cooperativo. Vocês querem dar mais um tchau aí, gente? Não, acho que Não. passamos por Suficiente? todos os... Muito obrigado. Desejamos aí a todos que assistirem esse podcast que possam tirar aí as boas orientações que vocês nos passaram, mas principalmente que fiquem atentos. É momento de transição, é momento importante e é momento que precisamos tomar boas posições, tanto os agricultores como as empresas do agronegócio. E muito obrigado aí, é um prazer para nós de contarmos com assessorias tão boas, tão competentes e que nos ajudam muito a passar esses momentos aí difíceis que o agro enfrenta, mas que certamente com o apoio de vocês a gente vai sempre encontrando os melhores caminhos. Obrigado. Gustavo, obrigado. Gente, até o próximo Direito Líquido e Certo. Valeu.